Mas hoje é um dia de alegria. E aí, vamos alegrar o irmão. E é curioso como os cristãos são as pessoas que conseguem achar felicidade nas coisas, nas situações mais complicadas que existem. A igreja consegue prosperar num campo onde empresa nenhuma, nação nenhuma consegue prosperar. Se vocês olharem para a história da igreja, principalmente ali no início da igreja, a igreja sofreu muita perseguição. Perseguição de morte, de tortura, perseguição de maus tratos, terror. Mas tudo isso, ao invés de abater a igreja, de impedir o crescimento da igreja, o que se notou foi um afloramento, foi um crescimento. O sangue dos nossos irmãos impulsionou o crescimento da igreja. E isso não ficou apenas no passado. Se vocês olharem para hoje, a realidade da igreja hoje, a igreja que sofre, normalmente é a igreja que mais cresce. Eu julgo que a igreja da China, onde é uma igreja perseguida, seja a igreja, se não for a maior, é uma das maiores do mundo. Mas, como uma situação que desfavorece o crescimento, proporciona crescimento. Como irmãos, nessa situação, encontram felicidade, se desenvolvem, amadurecem. Isso é uma questão que nos intriga. O que move esses irmãos? O que esses irmãos pensam? O que está acontecendo ali nos bastidores? Por isso, eu peço que vocês abram suas Bíblias para Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. À medida que forem achando, peço que fiquem em pé, façamos essa leitura. Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Vamos ler. Filipenses 1, 21 diz assim: porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Vamos orar. Bendito Deus, amado Pai, louvamos ao Senhor por Tua igreja amada, pela presença de todos os irmãos que nos visitam, dos irmãos de Santo Antônio. Nós nos alegramos, Senhor, com as Tuas bênçãos. E neste momento, Pai, nos ajuda a entendermos a Tua mensagem. Nos ajuda a nos amoldarmos à estatura de Jesus Cristo, ao caráter de Jesus Cristo. Neste momento, Senhor, nos ajuda a prestar atenção e a amar a Tua mensagem. Me ajuda a ser Tua voz para o Teu povo e fala principalmente ao meu coração. No nome do Teu Filho Jesus, através dele que nós oramos. Amém. Irmãos, é bom nós sabermos um pouco da história de Paulo com a igreja de Filipos. O irmão David começou a ler um pouco, mas deixa eu resumir aqui rapidamente para vocês. Paulo foi à igreja de Filipos mediante a revelação de Deus. Paulo viu um varão macedônio clamando por evangelho, clamando por evangelização. E Paulo, assim que chega na cidade, ele já evangeliza ali uma senhora vendedora de púrpura chamada Lídia. Ela se converte sua casa, mas não para por aí não. Na cidade existia uma jovem possessa, uma jovem que a adivinhava. Então essa jovem era a rainha do jogo do bicho. Ela acertava todos os animais. Todavia, essa jovem, ela foi perturbar quem? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo foi e retirou dela esse espírito maligno. E a jovem não mais adivinhava, para a infelicidade dos homens que abusavam dessa jovem. Então, de forma injusta, Deus permitiu a que esses homens jogassem Paulo na prisão, e Paulo recebeu chibatadas com Silas.
E o que Paulo faz depois de apanhar, de ser humilhado? Ele canta na prisão. E aí a prisão se abre, ele evangeliza o carcereiro se converte, e no final Paulo sai de Filipos, sendo expulso pelas autoridades para que ele não seja morto. Mas ali em Filipos ficou uma igreja, em meio a muitas tribulações, em meio a muitos contratempos, mas Deus deixou uma igreja ali, uma igreja sofredora, mas uma igreja triunfante. E nesse momento que Paulo, depois, ele continua a viagem dele, ele faz outra viagem missionária, e nessa terceira viagem missionária, quando ele conclui, ele é preso. E mesmo assim, a igreja mantém comunhão com Paulo. Nesse contexto, onde Paulo foi preso pela última vez, olhe o que ele fala a essa igreja. Nós já vimos a saudação dele, a oração dele pela igreja. Agora veremos as orientações de Paulo para essa igreja. Versículo 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos, ou deixar vocês cientes, de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias, as minhas algemas em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Só um momento aqui na leitura. Olha, Paulo estava o quê? Preso. Mas ele diz assim, as minhas cadeias em Cristo. Porque Paulo, ele não se vê apenas como um carcerado, ele se vê como um escravo de Jesus Cristo. E ele usa essa figura aqui para dizer que ele não estava apenas preso, mas ele estava cativo à vontade de Deus. E ele ser cativo à vontade de Deus foi o quê? Notório para toda a guarda pretoriana e os demais. Continuemos a leitura. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns, efetivamente, proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho, mas aqueles pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que isso importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso eu me alegro. Sim, sempre me alegrarei. Olha aqui, irmãos. Os judeus da época de Jesus não queriam a pregação do Evangelho. Vocês lembram uma pessoa que fez de tudo para que o Evangelho não fosse pregado? Vocês lembram de alguém conhecido que começa com a letra P e termina com O? Paulo. Os judeus não queriam, Satanás não queria, o Império Romano não queria, mas o Evangelho era pregado porque era a vontade de Deus. O Evangelho, por causa da prisão de Paulo, ele chegou aonde Paulo, naturalmente, biologicamente, socialmente, ele nunca conseguiria penetrar. Se vocês lerem o livro de Atos, na prisão de Paulo, Paulo prega para governadores, Paulo prega para reis, Paulo prega para guardas, e aqui Paulo destaca a guarda pretoriana, a elite das elites. Aqui seria os guarda-costas do presidente do Brasil, seria o alto escalão da Polícia Federal, seria o FBI. Irmãos, Paulo pregou para todas as autoridades daquele tempo, sendo uma pessoa insignificante através de algo que a gente nem consegue imaginar, que seria a prisão dele. Isso é uma amostra, um resultado de como o Evangelho está progredindo. Paulo foi preso à vista da igreja
Isso era terrível. O apóstolo Paulo foi preso, está em Roma, pode correr o perigo de morrer, agora não pode pregar, não pode ir nas igrejas. Essa é a nossa visão. Mas na visão de Deus, Paulo continua na missão dele. O evangelho continua progredindo. Mas não para por aí, não. Não somente os descrentes foram alcançados, mas também os crentes e os falsos também. Veja que Paulo disse: por causa das minhas algemas, muitos irmãos foram estimulados a pregar o evangelho com ousadia. O evangelho é meio assim contraditório, porque se eu visse, pronto, agora aconteceu há pouco, um pastor, que foi o pastor Isaías, ele recebeu uma queixa-crime de homofobia. Mas vamos deixar mais difícil. Se nós víssemos um pastor sendo preso por pregar o evangelho, qual seria a nossa atitude? Vamos ser cautelosos, né? Para que a gente também não seja preso. Qual é a reação desses irmãos? A reação desses irmãos é ficar com medo, se esconderem, igual os apóstolos depois da crucificação de Jesus. É isso? Eles ficaram corajosos, irmãos. Eles foram lá e deram a cara a tapa. Eles foram lá e pregaram mais ainda. Eles foram agora mais estimulados. Mas eles sabiam das consequências. Eles sabiam do resultado. Eles viram. Mas a vida de Paulo provocou esses irmãos a serem corajosos e a amarem mais a Deus do que a própria vida. Porque Paulo demonstrou consistência, que aquela mensagem que Paulo pregou, ele vivia e que ele tinha resultado. Mas não para por aí não. Lembra que ele diz: alguns fazem de verdade, mas outros fazem com pretexto. Até os falsos, os que queriam prejudicar Paulo, inclusive judeus, foram movimentados para pregar o evangelho. Mas eles estão fazendo por maldade. Mas isso não importa. Cristo está sendo pregado. Olha quantos benefícios, irmãos, o sofrimento de um homem trouxe para a igreja e para o reino. Mas não para aí não. Versículo 18. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijarei. Sim, sempre me regozijarei. Tem um vídeo na internet, eu acho que vocês já assistiram, que é uma pessoa orando, morrendo de fome, dizendo: meu Deus, manda uma feira para mim, porque eu não tenho nada de comer. E aí um ateu estava curiando a vida dele, ouviu isso e teve uma brilhante ideia. Foi ao supermercado, fez uma feira e trouxe para o vizinho. Quando esse cara entregou, o vizinho: oh glória, recebi do Senhor. Aí o ateu: não foi Deus que mandou não, foi Satanás. Aí o ateu ouviu o que não queria ouvir. Aí o vizinho disse assim: não tem problema não, porque quando Deus manda, até Satanás obedece. Ou seja, irmãos, viver de modo digno do evangelho faz com que até as pessoas que não seguem o evangelho obedeçam ao evangelho, priorizem a Deus, mesmo elas não querendo os seus corações. Você quer uma curiosidade? Antigamente a Copa não acontecia nos domingos, até o ano de 1966. Porque na Inglaterra existia uma lei que foi feita pelos cristãos reformados, que não podiam fazer nenhuma atividade econômica dentro do domingo. Então até a Copa de 66, ninguém trabalhava e não tinha Copa lá na Inglaterra. E aí influenciou o mundo, né? Inglaterra é uma potência. Mas depois disso, acabou. Caiu a lei, já entrou na gandaia.
Mas isso é apenas uma amostra, irmãos, de como nós, vivendo de forma digna, pagando o preço para sermos cristãos, teremos resultados ótimos, não só para a gente, não só para a evangelização do descrente, mas também para a sociedade como um todo. Mas e Paulo em tudo isso? A gente só falou das outras pessoas. E Paulo? Como é que está Paulo? Porque a pessoa é presa, passa fome, passa vergonha. E aí, como é que ele está se sentindo? Qual é a situação mesmo de Paulo? O que é que ele diz sobre ele? Vejamos, versículo 21. Portanto, porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Como assim, Paulo? Explique isso melhor. Versículo 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte, porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um lado e do outro eu estou constrangido, porque eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa, ó Filipenses, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, eu estou certo do que ficarei e permanecerei com todos vós, para vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de gloriar em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele expressa plena confiança que ele vai ser liberto dessa prisão. Mas aqui existe um joguinho de palavras. A confiança da libertação da prisão dele, antes disso, veja só, não é apenas ele sair da prisão e voltar ali para a igreja. O desejo dele era qual? Era ser libertado da carne. Era estar na presença de Jesus Cristo. A sua compreensão era tão grande, irmãos, que ele entendia e tinha confiança, ou seja, Jesus até confirmava para ele, Jesus já se manifestou a ele em Atos, dizendo que ele não ia morrer na embarcação. Então ele tinha essa plena consciência do tempo, da agenda da vida dele, a serviço de Jesus Cristo. Ele disse, eu não vou morrer. Por quê? Porque eu ainda vou servir a vocês. Quando Paulo vai a Corinto, e ele chega lá, ele fica logo agoniado. Cidade ruim da toda, o povo idólatra, tudo. Ele já quer ir embora. O que acontece? Jesus disse, não, você vai ficar, porque aqui ainda tem pessoas que eu quero. E aí muitas pessoas se convertem. Então olhe, irmãos, como esse homem é totalmente despreocupado consigo mesmo. Ele não tem nenhuma limitação, nem a prisão impediu desse homem amadurecer, de se aproximar de Deus, de usufruir de Deus, de realmente ter uma perspectiva positiva, porque ele disse, olha, se eu morrer, é melhor. Mas não é melhor, irmão, não é porque ele está enfadado de viver, que ele acha a vida ruim, porque não pode mais comer um pão de açúcar, não pode comer mais uma fatia de bolo, não pode mais tomar café, não é nada disso não, irmãos. É porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas ele sabe e ele se alegra que Deus ainda quer que ele fique para servir a igreja. Deixa eu lhe dar uma ilustração. Certa vez um irmão conhecido, ele adoeceu com leucemia. E a igreja ficou abatida, irmão fiel. Aí neste momento,
quando ele estava hospitalizado, os irmãos se disporam a ajudar o irmão, indo lá no hospital. Chegando lá, vocês não imaginam o que aconteceu. O irmão estava mais feliz do que o povo que foram visitar. Ao invés do povo levar alegria, conforto, era o irmão que estava trazendo alegria e conforto. Então as pessoas iam lá batidas, apreensivas, para ver esse irmão e saíam alegres. Poxa, o irmão é doido, não está morrendo com leucemia, sofrendo, hospitalizado. E não para por aí não. Toda a equipe hospitalar, toda a equipe do hospital foram evangelizados, porque esse homem tinha um testemunho incrível. Um homem que achava contentamento no meio dessa aflição, porque ele não olhava para si, ele estava olhando para Deus e para o plano que Deus tinha para ele. Ele vivia de modo digno e ele via imediatamente esses resultados. Então, irmão, viver de modo digno nos possibilita vermos o inacreditável, nos possibilita ter um progresso que ninguém espera que tenhamos. É isso que acontece com a igreja. Porque a sua alegria de Paulo não acabava, porque era uma alegria de testemunhar a Jesus Cristo. Isso tudo nós já lemos, e a gente já viu que resiste a resultados bons, que vale a pena viver de modo digno. Agora veja o chamado de Paulo. Paulo, ele contou tudo isso para que a igreja soubesse. Lembra, Filipenses trabalha muito com isso. O exemplo e o chamado. Agora olha o chamado. Versículo 27. Vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, como em uma só alma, lutando pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para ele prova evidente de perdição, é para nós, é para vós de salvação. Isto é da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerem nele, pois tende o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis o que é meu. Então, irmãos, o que é viver de modo digno do Evangelho? O que é? Pense aí, o que é viver de modo digno do Evangelho? O que é que vocês entenderam? O que é viver de modo digno do Evangelho? Gente, Paulo acabou de dar um grande testemunho mostrando como é viver de modo digno. Viver de modo digno é sentar todo domingo confortavelmente num banco de uma igreja e esperar ser servido. É isso. Viver de modo digno é viver a nossa vida como a gente bem entender. É fazer com o nosso dinheiro, com as nossas decisões, o que a gente quiser. E os outros, cuide da própria vida. Isso é viver de modo digno? Não. É jogar a responsabilidade da evangelização para os missionários. Isso é viver de modo digno? É? Não, irmãos. Paulo, ele mostra. Viver de modo digno, ele acabou de dizer o exemplo dele, mas nós podemos ir nas palavras dele adiante. É manter-se firme em união com os irmãos. É manter-se firme na defesa, no combate do Evangelho. É manter-se firme, sem medo, na proclamação do Evangelho. Em outras palavras, irmãos, ele nos chama a apostar a nossa vida, a dedicar, a derramar a nossa vida diante de Deus, a sacrificar a nossa vida. Não só um momento da semana, mas toda a nossa vida por Deus.
Isso é viver de modo digno. Isso parece insano, mas não é na luz de Deus. Para o mundo é. Para o mundo, você só tem agora. Se você não usufruir de agora, acabou, sumiu. É o ciclo da vida. Nasceu, cresceu e morreu. Então, você se arriscar, você se sacrificar pelo outro, isso não tem sentido. Por isso que Paulo fala, para eles é perdição, mas para nós é vitória, é ganho. Porque Paulo mostrou os resultados disso. Pessoas foram alcançadas, irmãos foram edificados, o mundo foi transformado e principalmente, lembra da situação de Paulo? Ele teve mais clareza do maior amor dele, Jesus Cristo. Esse é o nosso maior ganho. Lembra? O viver é Cristo e o morrer é lucro. Irmãos, é uma loucura, né? Mas para quem tem Jesus Cristo, isso é a melhor coisa que nós podemos fazer na nossa vida. Mas olha, se você ainda não está convencido disso, deixa eu ler aqui o que Paulo diz, versículo 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de crerem nele. O que Paulo disse aqui? Ele disse assim, ó, vocês não são dignos de sofrer por Jesus Cristo. Ele não está dizendo que a gente não merece sofrer, não. Ele está dizendo que a gente não tem o direito, o privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Mas nos foi concedido o privilégio de sofrer por Jesus Cristo. Ele diz, ó, porque foi concedida a graça, o favor imerecido de vocês padecerem por Jesus Cristo. Isso é duro, mas é a verdade. Já chega de história. Hoje, com esse exemplo e com esse chamado, a gente tem que fazer uma decisão. Se vamos ou não vamos viver de modo digno do Evangelho. Já vimos, irmãos, os resultados aqui. Foi a maior parte da mensagem. E aí, deixa eu fazer uma aplicação aqui para vocês. Servir a igreja não é um favor que a gente faz a Deus, nem aos irmãos. Escute bem. Servir aqui na igreja, evangelizar na rua, fazer alguma coisa para o próximo, não é um favor que a gente faz. É um privilégio. E não para por aí, não. A gente sofrer por causa de Jesus Cristo é um privilégio. Deus não precisa da gente, mas Deus concede a graça de fazermos parte dessa bela história, dessa história magnífica. A gente pode pensar assim, olha, os missionários que vão para países difíceis e morrem, os pastores, as irmãs que se são doidas, entram lá em tribos, em favelas, é responsabilidade delas. Irmãos, não é responsabilidade dela, é responsabilidade nossa, mas não é só responsabilidade, é um privilégio. É um privilégio, irmãos. Deus não se alegra com o nosso sofrimento, mas esse sofrimento, ele produz resultados. E Deus concede o privilégio de a gente se aproximar daquele sofrimento que nos trouxe a vida. A morte de Jesus Cristo na cruz. Então, assim como nós recebemos a salvação, não porque nós merecemos, mas porque Deus nos amou, assim também recebemos a oportunidade de sofrer por Jesus Cristo. Isso é viver de modo digno. Então,
Se alguém disser assim, rapaz, eu faço muito por Jesus. Deixa eu dizer um negócio para vocês, que é para mim também. Você pode dar até sua vida para ser queimada por Jesus. Sabe o que é isso? É um privilégio que você está tendo de sofrer por Jesus. Você não merece mérito nenhum, eu também não. Mas é uma grande honra a gente viver como o nosso Senhor. Então, a gente pode dar riquezas, pode fazer grandes feitos, mas tudo isso é um privilégio. Irmãos, isso é magnífico. Por quê? Porque o nosso modo de viver agora precisa estar olhando para quem? Para Jesus. Não mais para nós mesmos, não mais para as nossas pretensões, não mais, irmãos, a gente vai esperar receber, mas sim buscar em dar, em servir, em viver para Deus. Isso muda tudo, irmãos, muda tudo. Muda tudo. O testemunho de Paulo, irmãos, nos ajuda a mudarmos a nossa agenda. Lembra quando ele disse? Eu tenho certeza que eu vou sair daqui. Por quê? Porque vocês estão orando. Porque o Espírito de Jesus Cristo confirmou isso. Mas eu sei que eu vou sair daqui porque eu ainda tenho que servir vocês. Paulo sabia que a vida dele estava ali a serviço de Deus. Tudo. Não é porque ele era missionário, era porque ele era servo. Lembra? As minhas algemas foram conhecidas. As minhas algemas em aonde? Em Jesus Cristo. Ele era cativo à vontade de Deus. Então Paulo, quando ia planejar o ano dele, as viagens de férias, não era assim, eu quero isso, não. Ele buscava qual é a vontade de Deus para a minha vida. Qual é os programas que essa igreja que eu faço parte tem ao longo do ano para eu fazer parte? Quais são as atividades que ela tem e eu posso contribuir? Eu posso me envolver. Pronto. Olha como Paulo não caminha. Por quê, irmãos? Porque o viver dele é Cristo. O viver dele não está preocupado com a imagem de Paulo. O viver dele está preocupado com a imagem que ele tem de Jesus Cristo. Que as pessoas vejam a ele e possam ver quem? Jesus Cristo. O nosso testemunho, irmãos, deve caminhar desse mesmo modo. E aí viveremos de modo digno. Veremos coisas acontecerem, porque Deus vai trabalhar. Meu irmão, o que Paulo, um prisioneiro, podia fazer para mudar o mundo? Humanamente nada. Mas Deus usou. Porque ele busca viver de modo digno. O que você pode fazer para Jesus? Agora deixa eu mudar a pergunta. O que impediria você de fazer para Jesus? Medo? Medo te impediria? Olha aqui esse homem, ele está contando o testemunho dele para a gente ter coragem. Bens materiais, saúde. Esse homem tem expectativa de morte. O que impede a gente de servir a Jesus? Irmãos, nada. O que impede é nós perdermos o foco. É esquecermos para que nós vivemos, para que Deus nos salvou. E quando nós recuperamos isso, então não existe barreiras, nada que nos impeça de servir a Deus. Nós teremos a melhor oportunidade do mundo, porque Deus tem um plano especial para cada pessoa. E aí, o testemunho de Paulo também nos auxilia em que, irmãos? Na unidade, que também é um chamado que ele faz.
vivam de modo digno, para que eu ouça que vocês estão perseverando unanimemente em um só espírito, em uma só fé. Então, o que Paulo queria para essa igreja era o quê? União. Como é que Paulo reage à vida dele? Reage à vida dele dependendo desses irmãos, dando graça a esses irmãos, mas também impactando a vida desses irmãos. O que Paulo decide impacta diretamente a esses irmãos, inclusive a forma que ele lida com outras pessoas não é com rancor ou com amargura. Veja que tinha pessoas querendo prejudicar Paulo, e Paulo diz o quê? Eles querem mesmo. Mas mesmo nas más intenções dele, o Evangelho tem progredido. Então, irmãos, Paulo nos mostra que nós podemos viver de modo digno em união, vendo que a minha vida influencia diretamente a vida dos irmãos. E quando eu falo a minha vida, pode ser também a sua vida, não é porque eu sou pastor, mas todos vocês, irmãos, como a gente orou aqui com o irmão Leandro, somos responsáveis uns pelos outros. Nós precisamos ter essa preocupação, essa perseverança. Veja, irmãos, o quanto esse homem se dá para alcançar pessoas que julgamos não merecerem, pessoas que estão lá servindo a deuses estranhos, que era o caso do Império Romano, pessoas que maltratavam, pessoas que eram ardilosas, mas essas pessoas se convertem, e essas pessoas, elas realmente são vistas por Deus como o filho pródigo, como a ovelha perdida, como a dracma perdida. Aí depois do tempo, essa pessoa na igreja começa a feder igual a visita. Aí a gente diz o quê? Não, vá para lá, quero você aqui não. Não, irmãos, nosso viver é um viver para Cristo. Cristo salvou, amou, Cristo realmente se deu por nós. Então todos os irmãos são importantes para Deus, e nós devemos valorizar, lutar, apoiar, devemos buscar uns aos outros, devemos realmente valorizar aos irmãos. Assim nós viveremos de modo digno do Evangelho. Mas viver de modo digno do Evangelho também, irmãos, nos obriga a abrir a boca para falar do Evangelho. Não só com nossas vidas, tendo um bom testemunho, mas também a compartilhar. Vocês vivem com muitas pessoas, são dadas a vocês a chance de mostrar o amor de Deus. Pessoas essas que eu não tenho contato. A igreja de Filipos estava lá em Roma? Não estava. Mas Paulo estava. Paulo estava em Filipos para evangelizar? Não estava. Paulo só pôde evangelizar 3 pessoas que se converteram. Na verdade, se converteram mais porque as famílias, né? Mas, irmãos, o ponto aqui é que toda a igreja é chamada para viver de modo digno, a proclamar com ousadia, a pagar o preço, a correr perigo por Jesus Cristo. E aí eu vou encerrar com essa aplicação. E aqui é uma palavra, alguém, eu não sei, mas pode ser que tenha, alguém que ainda não vive para Jesus Cristo. Muitas vezes nós apresentamos o Evangelho assim: você já é tão bom, você é uma pessoa tão boa, só falta ser crente. Não, é assim não. O que Jesus está pedindo para os crentes? Jesus diz o quê? Vocês não são dignos de sofrer por mim. Vocês receberam um presente. Então, quando Jesus nos chama, ele nos chama de modo completo. Ele nos chama para viver para Ele e sacrificar tudo que nós temos. Eu falo
a minha vontade, os meus sonhos, os meus ideais, os meus relacionamentos. Então não é só falta isso, não. Jesus é tudo. Mas é difícil? É difícil. Mas olha o prêmio que nós ganhamos de graça. Nós ganhamos a Cristo, a melhor pessoa do mundo. Então vale a pena. É caro. É de graça? É de graça. Pois a salvação é mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, mas por fé, que lhe é dada por Deus. É de graça, mas isso nos custa tudo. Essa é a graça cara, irmãos. A graça cara que, se começar uma guerra, nós seremos fiéis a Deus, não ao nosso país ou país inimigo. Se os nossos empregos correrem perigo, nós seremos fiéis a Deus, não ao nosso ganha-pão. Se a nossa família nos expulsar de casa, nós seremos fiéis a Cristo. Mas vejam, o autor da vida deu a vida por quem não merecia. O que é que nós poderemos devolver a Ele? Agora vocês começam a entender que é um privilégio morrer por Jesus. Vamos orar? Senhor, neste momento, nos alegramos em ver o testemunho de homens e mulheres de Deus que viveram o Evangelho, viveram de modo digno. Nos ajuda a termos a mesma ousadia, a se alegrar, a usufruir mais do Senhor Jesus Cristo do que qualquer outra coisa nesse mundo. Senhor, também peço por aqueles que ainda não vivem, para que o Senhor abra seus corações e coloque um ardente desejo por esse viver. É um viver radical, mas é um viver que vale a pena. É um viver que nada nesse mundo pode nos impedir, pode nos roubar. É um viver